Conseguir parar de procrastinar no Japão foi um dos pontos essenciais para eu melhorar minha condição de vida aqui no Japão, e com certeza isso me ajudou a enriquecer não só financeiramente, mas como mentalmente e fisicamente. Logo quando eu cheguei no Japão, eu comecei a procrastinar muito mais do que antes. Quando eu vim aqui, eu tinha muitos planos e metas, né? Como estudar o japonês todos os dias, praticar atividades físicas todos os dias, ter uma alimentação saudável. Ou seja, eu vim aqui com planos de querer melhorar minha condição de vida, então eu vim com muitos planos aqui. Mas muitos deles não saíram como eu planejei logo quando eu cheguei. Eu cheguei aqui e comecei a trabalhar na fábrica, uma pegada insana de trabalho. Eu vim numa época que estava com muitas barreiras por causa da pandemia. Então, a única fábrica que estava contratando naquela época era a fábrica de doces. E como muitos sabem, trabalhar na esteira é uma coisa de louco. Lembro que teve uma vez que eu tive que olhar assim o relógio 3 vezes para conseguir saber o horário de tão rápido que estava a esteira para eu não perder os doces da esteira. E na época de Natal eu cheguei a fazer 16 horas, 17 horas direto. Fora isso, nos primeiros dias aqui eu passei por situações de preconceito com um banco do correio que me deixou muito triste com o Japão e bem desanimada. Então, nessa época, os planos ficaram só no mundo dos planos mesmo. Ou seja, eu não estudava japonês como eu tinha planejado, eu não fazia aquela refeição saudável que eu queria, porque eu me rendia ao Shokudo por ser mais cômodo, né? E o Shokudo, o restaurante da fábrica, muitas vezes é fritura, então eu tava comendo muita fritura e muito menos fazer exercício físico. Então eu tava muito cansada mentalmente e eu tava como um robô aqui no Japão. E eu lembro que eu esperava aquela motivação chegar para eu começar a fazer tudo que eu tinha planejado. Só que essa motivação ela não existe, e muito menos a motivação infinita. Depois de fazer alguns vídeos aqui pra vocês, algumas pessoas comentaram que eu sou uma pessoa muito motivada. E na realidade eu não sou. Eu simplesmente aprendi a não depender da motivação para fazer algo, para começar a fazer algo. E essa foi a grande diferença que separou a Eri procrastinadora para Eri que faz as coisas. E na época, nos primeiros meses, quando nada estava indo como eu tinha planejado, eu comecei a refletir e comecei a pensar: essa é a vida que você queria para melhor, Eri? E essa questão ficou por algum tempo na minha cabeça, né? Foi aí que eu comecei a entender que, na verdade, eu estava procrastinando muitas coisas. E que procrastinar estava fazendo mal para mim mesma. Então, acho que o primeiro passo que eu tomei para parar de procrastinar foi entender que eu estava procrastinando e assumir que era procrastinação. Porque muitas vezes eu recusava assumir que eu estava procrastinando. Às vezes eu falava que eu não tinha tempo, mas quando eu via assim a média de tempo gasto nas redes sociais, naquele loop infinito de Reels, Instagram, Shorts, TikTok, eu tava em torno de 1h30, 2 horas ou até mais no dia. Ou seja, o problema não era o tempo, né? Era como eu usava o tempo. Com isso eu entendi que eu tava desviando do comportamento que eu queria fazer para fazer outras coisas que pareciam mais interessantes, mas que no final das contas não era o que eu queria. Porque eu lembro que vários momentos que eu procrastinava, na minha cabeça ficava assim: nossa, eu tinha que ter estudado japonês hoje. E se eu não tinha feito isso, eu acabava me sentindo mal. E a gente se sente mal em procrastinar. Eu tava escutando outro dia um neurocientista, né? Que eu gosto muito de base científica das coisas. Eu fui por muito tempo pesquisadora no Brasil. Então, pra mim, ter uma comprovação científica conta muito. E esse neurocientista, ele falou assim, que a procrastinação, ela pode existir em níveis extremos, podendo prejudicar a vida da pessoa, o relacionamento, o trabalho, os estudos e muitas vezes até a autoestima da pessoa e a percepção de autoeficácia dessa pessoa. E essas pessoas podem acabar se achando uma pessoa horrível. E lembrando em como eu estava me sentindo antes, naquela época, eu estava chegando nesse nível de me sentir uma pessoa muito incapaz, uma pessoa meio ruim, né? Então entender e assumir que eu estava procrastinando foi meu primeiro passo. Outro dia eu estava vendo quanto tempo que a gente precisa para aprender o japonês. E aí eu levei um super tapa na cara, assim, né? Porque segundo a Fundação do Japão, ela estima que são necessárias 150 horas para você passar no N4 e 900 horas de estudo para você passar no N1. Para quem não conhece esses níveis, né? Na língua japonesa a gente tem esses níveis para você saber o seu nível de japonês. Ele vai do N5 ao N1, sendo o N1 mais avançado. Ou seja, se a gente fica todo dia 1 hora no Instagram e a gente usasse esse tempo de 1 hora para estudar o japonês, a gente podia tentar passar no N4 em 5 meses de Japão. E hoje em dia eu uso essa informação para me dar um sacode assim quando eu fico muito tempo no celular, porque aí eu reconheço que eu tô procrastinando.
O segundo passo que eu tomei para parar de procrastinar foi ver o valor nas coisas que eu estava procrastinando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estudar o japonês. Por que estudar e aprender o japonês tinha um valor para mim? Por que dedicar meu tempo valia a pena, né, no japonês? Porque não adianta nada eu querer aprender o japonês, mas ter na minha cabeça ou no meu subconsciente aquele pensamento de que o Japão é algo temporário, então não adianta nada eu estudar, para que eu vou estudar? Porque se eu tivesse esse pensamento na cabeça, a gente não vai estudar e a gente vai acabar procrastinando. E aí eu lembro de ter definido o porquê que eu queria estudar o japonês. Lembrando que eu vim já com nível bem bom de conversação diária no Japão, mas eu queria estudar o japonês para conseguir entender as coisas na hora de fazer a compra, preencher formulário e queria conseguir ler os kanjis sem depender do Google toda hora. Então, meu porquê foi eu vou estudar o japonês porque eu quero facilitar a minha vida no dia a dia, quero saber ler as coisas, fazer as coisas e não quero perder as oportunidades só porque eu não sabia ler. Então, eu defini o valor no estudar o japonês para mim. E isso me ajudou muito porque eu hoje consigo fazer muitas coisas por conta própria, o que me fez economizar muito dinheiro e muito tempo e também a ganhar bastante. E o mesmo vale para quando eu comecei a estudar finanças. O valor que eu achei em estudar e dedicar meu tempo nas finanças foi: eu vou estudar finanças e investimento porque eu quero proteger o meu dinheiro da desvalorização da moeda. E aí eu quero fazer o meu dinheiro, que eu me esforcei tanto para ganhar aqui no Japão, render para mim. Porque eu pensava, do que adianta eu trabalhar tanto e ganhar tanto dinheiro, sendo que daqui 2 anos essa moeda pode desvalorizar, ou daqui 2 anos, se eu mandar o dinheiro para o Brasil, a inflação pode comer esse meu dinheiro. Então, do que adianta eu trabalhar tanto se eu não sei proteger o meu dinheiro? E então foi aí que eu achei o real valor para mim em estudar finanças. E assim vai, né? Entender o valor do porquê que vale a pena investir o seu tempo, o seu esforço naquilo que você quer fazer. Por exemplo, ter uma alimentação saudável, ter uma rotina de exercícios. Você tem que saber o valor disso para você. Até nas coisas mais simples, né? Como beber 2 litros de água. A gente sabe que beber 2 litros de água faz bem, mas por que a gente não faz? Porque talvez a gente não tenha colocado o real valor disso para nós mesmos. E é uma coisa muito louca, porque quando a gente procrastina, isso acaba afetando realmente a nossa autoestima. E com isso, a gente acaba deixando o nosso amor próprio de lado. E aí a gente deixa de fazer as coisas que são boas para nós mesmas, e aí a gente entra nesse looping infinito. Por isso que conseguir quebrar o comportamento de procrastinar faz bem pra gente. O terceiro passo que eu tomei foi fazer uma limpa nos estímulos que pode fazer você desviar em começar ou continuar um comportamento que você quer. Porque também não adianta você conseguir iniciar uma tarefa e não conseguir terminar, que isso também é procrastinação. Então, uma coisa que eu fiz foi retirar os distratores na minha volta, né? Então, quando eu quero focar, por exemplo, nos estudos, eu coloco meu celular bem longe de mim. Às vezes eu coloco ele lá na cozinha pra eu nem conseguir ver ele, pra eu não ter a tentação de pegar o celular. E outra coisa que eu parei de fazer foi ver o celular quando eu acordo. Então, pra isso eu parei de depender do celular pra acordar, né? Hoje eu só coloco o despertador no meu relógio. Então, eu nem pego meu celular logo quando eu acordo pra desligar o despertador, pra não cair na tentação de ver as conversas do WhatsApp. E aí eu acabo ficando 15 minutos, 20 minutos da minha manhã pra depois ter que fazer tudo correndo de manhã. Então, é importante modular esse seu microambiente de forma a tentar isolar esses distratores de você quando você quer começar ou continuar um comportamento. E uma outra coisa que eu faço quando eu tô com bastante preguiça, eu começo a escutar uns podcasts que me incentivam, porque assim eu começo a entrar num nível de energia de querer fazer as coisas. O outro passo que eu dei foi facilitar o início do comportamento que eu quero fazer. Por exemplo, eu deixo sempre a roupa da academia já perto da cama para eu não ter que acordar e ter que ir pro guarda-roupa, escolher a roupa que eu vou usar para ir pra academia. Na minha mesa de estudo, eu sempre deixo, por exemplo, a caneta, o caderno, tudo no esquema para eu só sentar e já tá tudo preparado para eu começar a estudar. Para eu ler, eu sempre deixo livros já colocados dentro do meu Kindle e ele tá sempre do lado da minha cama ou na minha mesa, porque se eu não tenho os livros já no meu Kindle, eu começo a pensar, nossa, eu tenho que baixar os livros, procurar na internet e colocar no meu Kindle. E aí eu posso acabar deixando para depois. Então o que eu faço é diminuir os passos que são necessários para fazer a determinada ação que eu quero fazer. Porque antes eu procrastinava até mesmo para colocar os livros dentro do Kindle. E aí eu demorava muitos dias para colocar o livro e acabava não lendo. E aí uma forma que eu achei para começar a colocar os livros foi escrever um post-it e colar ali na minha mesa. Então toda vez que eu sentava, o post-it com a lista de livros que eu tinha que baixar tava ali
ali me encarando. Até que eu baixava os livros todos de uma vez só e colocava no Kindle. Isso me ajudou a manter uma rotina de leitura. Tenho o meu Kindle com os livros sempre. E eu não procrastino mais pra começar a leitura, pra continuar a leitura. Eu acho que o quinto passo que eu dei também foi entender que tudo exige um tempo e um processo, né? De degrau em degrau. Porque você não consegue chegar no topo da montanha sem dar milhares de passos. Porque assim, hoje é fácil pra mim eu chegar aqui depois de 3 anos e falar que eu parei de procrastinar, que hoje eu consigo ser uma pessoa eficiente, sendo que eu levei meses pra conseguir começar a me tornar a pessoa que eu tinha planejado. E na verdade eu ainda tô nesse caminho, né? Mesmo depois de 3 anos. Então eu sempre falo de processo porque a vida de todo mundo é diferente, seja na rotina, nas experiências, são diferentes para cada pessoa. E como a gente também lida com a pressão de morar fora e uma cultura diferente, também muda de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, vim de descendentes de japoneses, então para mim a cultura japonesa é muito mais fácil para eu me adaptar. Então cada jornada e o tempo de cada um é diferente. Então veja o seu processo, veja o que funciona para você. Por isso, não tente mudar tudo de uma vez radicalmente. Talvez comece pelo mais simples, como beber 2 litros de água, ou parar de mexer no celular 1 hora antes de dormir, ou veja o que você mais quer parar de procrastinar e comece com ele, né? De passo a passo. Tem coisas que até hoje eu, por exemplo, tenho que me vigiar. Por exemplo, eu coloco um aviso no meu Instagram para me notificar quando eu passo mais de 10 minutos no Instagram, porque senão eu fico muito tempo no Instagram. E de alguma forma eu consegui moldar minha cabeça para que essa notificação, depois de 10 minutos, me desse um estalo assim na minha cabeça para falar: Eri, você tem coisas para fazer e você tá procrastinando. E aí isso me fazia entrar no modo de parar de procrastinar. Mas isso foi ao longo de todo esse processo, né? Que a minha cabeça começou a associar essas coisas e começou a dar esses estalos na minha cabeça para eu parar de procrastinar. Então, veja o que funciona para você e as ferramentas que funcionam para você e dê o tempo necessário para elas começarem a funcionar para você. Eu fui descobrindo o que funciona para mim de pouco a pouco, né? Eu, por exemplo, para mim, fazer um checklist detalhado todos os dias antes de começar uma tarefa funciona muito bem para mim. Então, às vezes isso pode não funcionar para você, então você tem que ver o que funciona para você, tá? O sexto passo foi definir com clareza o primeiro passo do comportamento que você quer começar, ao invés de querer definir todos os passos em detalhes, porque se você faz isso, você pode acabar gerando uma sensação de excesso e a gente acaba desistindo por causa disso. Então, ao invés de querer gerar um resultado final logo na primeira vez que você começa, tenta você só visualizar, concluir o primeiro passo. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que chama Sem Esforço, que é o mesmo autor do livro Essencialismo, também é muito bom. Mas, por exemplo, se você quer aprender o japonês, defina com clareza o primeiro passo, que talvez seja, tipo, decorar todos os hiraganas, do que tentar planejar todos os passos para você conseguir passar no N1. E um outro ponto para você lidar com a procrastinação é o comportamento de perfeccionismo. Parece que é estranho, né? Porque associar o procrastinador com perfeccionista parece que elas não se coexistem, né? Mas na realidade, inclusive na literatura científica, fala muito sobre isso, que muitos procrastinadores são assim por conta do perfeccionismo. A gente procura uma condição perfeita para começar até nas coisas mais simples. Por exemplo, a gente tem o costume de fazer coisas do tipo: vou começar a estudar, mas falar: nossa, mas eu vou viajar final de semana, então nem vou conseguir terminar de estudar, então nem vou começar. Ou falar do tipo: vou começar a fazer um trabalho, mas daqui 1 hora já é a hora do almoço, daqui 1 hora eu tenho que sair, então nem adianta eu começar. Então a gente cria uma série de narrativas que impedem a gente de executar um comportamento, e aí você acaba caindo na procrastinação. E é incrível como esses 30 minutos ou 1 hora, que pra gente não era a condição ideal para fazer, para começar, pode gerar resultados incríveis, porque hoje em dia eu aproveito tanto esse tempo que na somatória me gera uma eficiência muito boa. Mas eu era muito uma pessoa assim, que sempre esperava as condições ideais, né? E eu sempre deixei de fazer as coisas porque eu queria o plano perfeito, o material perfeito. E agora eu tô assim, com essa câmera que eu tinha nas minhas mãos, com conhecimento que eu não tenho de edição, para começar a criar esses conteúdos. Porque eu demorei muito para parar de procrastinar e atualizar meu YouTube. Se vocês verem, meu primeiro vídeo foi há 2 anos, né? E eu queria muito fazer isso, mas eu sempre procrastinava. E aí agora eu tô conseguindo manter essa consistência de postar toda semana. E isso me deixa muito feliz, porque era algo que eu sempre quis fazer. E por muito tempo, assim, eu fui uma procrastinadora profissional, porque eu sou muito boa em argumentar, inclusive para argumentar para mim mesma. Então, se eu falava: nossa, hoje não dá para ir pra academia, eu começava a gerar uma série de argumentações para eu não ir pra academia, e eu me convencia, né? Eu era muito boa em me convencer. E, assim, eu ainda procrastino às vezes, mas quando eu tô procrastinando, logo me dá um estalo e uma vozinha dentro da minha cabeça fala assim: olha, você tá procrastinando? Daí depois você vai ficar mal com você mesma e isso só vai te fazer
fazer mal, né? A pessoa mais importante da sua vida é você, então faça o que é bom pra você. Eu começo a pensar nisso. E aí eu também criei diversas ferramentas adaptadas ao meu estilo de vida hoje, né? Daquela época, né? Que me permitem parar de procrastinar. Por exemplo, hoje eu tenho 2 dias de folga. Então, um dia eu uso inteiramente para investir em mim. O que seria investir em mim? Investir nos meus conhecimentos e fazer tudo que tá pendente. Então, uma ferramenta para mim que funciona muito bem é fazer uma lista de checklist com o horário de começar e terminar de cada tarefa. E eu só paro de fazer quando tudo tá com check assim, e aí eu paro de fazer. E quando eu consigo dar check em tudo, é uma sensação tão boa de missão cumprida que às vezes até vicia isso depois de um tempo, né? E aí eu consigo aproveitar o meu outro dia de folga sem nenhuma sensação de culpa, sabe? De não ter feito algo, porque eu sei que eu fiz tudo que eu tinha que ter feito. E quando eu só tinha, por exemplo, um dia de folga antes, na semana, eu fazia tudo que estava pendente, por exemplo, de manhã ou durante a semana. E assim, quando você assume e você entende que você tá procrastinando, você também sabe quando você não tá procrastinando. Por exemplo, eu tinha um dia de folga na semana antes. E aí tinha dias que eu realmente estava muito cansada, né? Eu tava com poucas horas de sono, eu precisava descansar. Então, entender que você tá procrastinando, mas separar que você realmente precisa de descanso e você não tá fazendo isso porque você tá procrastinando, é a essência de você entender e assumir que você tá procrastinando. Porque aí você consegue separar o que você está realmente procrastinando e o que realmente você não está fazendo porque não está dando de verdade naquele momento. Então, entender isso me ajudou bastante a não me culpar por muitas coisas. E quando você entende como essas pequenas modificações te ajudam a ter mais eficiência, você fica melhor com você mesmo, você começa a ver como o seu tempo pode ser usado de forma eficiente para as coisas que você sempre falou que queria fazer. E o seu dia rende muito mais e você aproveita as coisas com muito mais prazer. Então, esses foram os passos que me fizeram parar de procrastinar aqui no Japão. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um curtir. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhe com mais gente, porque eu acho que pode ajudar bastante as pessoas aqui, tá bom? Se cuidem, beijo, tchau!